de Sayyida Fátima Zahra, que a paz de Deus esteja com ela e toda a sua descendência. E antes de iniciar a fala sobre as virtudes de Sayyida Fátima, eu gostaria de ressaltar e fazer com que as pessoas entendam que uma pessoa ela não é considerada virtuosa pelo seu sangue, pela sua herança, ou seja, pelo seu, por quem foram seus pais, e sim pela sua conquista, né? Pelo seu caminho, como ela escolheu a trilhar a sua vida, né? Porque Deus é justo, e não seria justo que somente se tornassem virtuosos aqueles que tinham uma herança genética, uma herança sanguínea, né? Nós todos somos considerados iguais ao nascimento. E de acordo com as nossas atitudes, com as nossas intenções, com os nossos esforços, nós somos abençoados por Deus e recebemos tais virtudes. E assim foi com Fátima Zahra, que a paz de Deus esteja com ela. Fátima era filha do selo dos profetas, do último mensageiro de Deus, o nobre profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E, no caso, quando eu digo que Deus escolhe essas pessoas pelas suas atitudes, é porque algumas outras pessoas precisam ainda de um caminho, de um preparo para alcançar a espiritualidade, enquanto outros já conseguem com mais facilidade. Então, Deus concede essas virtudes às pessoas porque elas merecem essas virtudes. No caso, elas conseguiram esse desenvolvimento espiritual durante a sua vida. E entre essas pessoas se destacam, claro, os profetas e outras pessoas, né, durante a história. E Fátima Zahra é uma dessas pessoas também destacadas e conhecida pelas suas virtudes. E o nosso... como eu disse, né, a questão Fátima Zahra, que a paz de Deus esteja com ela, pelo seu próprio nome, o profeta Muhammad tem uma narração que ele diz: Inna Allah Azza wa Jal Fatima ibnati Fatima wa man ahabbahum minan nar falidhalika sumiyat Fatima. Isso significa que Deus Altíssimo separou a minha filha Fátima e as pessoas que amavam a ela do fogo do inferno. Por isso que ela se chama Fátima. A palavra Fatima vem da palavra Fátima, do verbo yaftama, que significa separar. Então, Deus Altíssimo a separou do fogo do inferno, né? E isso eu digo, né, voltando, né, a dizer, não é porque ela era filha do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e sim por quem ela era mesmo, pelas suas características, pelas suas atitudes durante a sua vida, ela alcançou essa elevação espiritual. E o Sagrado Alcorão cita também: Inna akramakum indallah atqakum, que significa, né, o melhor dentro de vocês, a pessoa mais piedosa entre vocês, o melhor entre os seres humanos é a pessoa mais piedosa. E Fátima Zahra, que a paz de Deus esteja com ela, era uma pessoa piedosa, era uma pessoa humilde, mesmo ela sendo filha do profeta Muhammad, que na sua época era considerado o governador do Islã. Sim, o profeta Muhammad, ele foi um governador na sua época, governava toda a comunidade islâmica, tinha suas virtudes também, e mesmo assim ela era piedosa, ela tinha uma vida modesta, ela tinha uma vida devota. Essas qualidades, né, inspiram qualquer pessoa a trilhar o seu caminho, a desejar ser como ela, ter ela como referência. E além disso, Fátima Zahra alayhi salam também é conhecida como Shafi'a, que seria a intercessora. Fátima Zahra, ela será intercessora de toda a humanidade no dia do juízo final. O dia em que as pessoas estarão ansiosos por saber, né, o resultado das suas ações durante a vida. E quem tinha compaixão por Fátima e pela sua descendência, seguia os seus caminhos, terá sua intercessão nesse dia, né, o dia que todos nós iremos passar.
E, além disso, né, como eu disse, então Deus Altíssimo protegeu Fátima Zahra do fogo do inferno pelas suas virtudes, pelas suas características. E quando eu ressalto a questão da herança sanguínea, é porque muitas pessoas se confundem quando vê que nós, muçulmanos, temos um respeito muito grande por Fátima Zahra, que a paz de Deus esteja com ela. Admiramos muito as suas características e as suas qualidades. E as pessoas que não conhecem as qualidades de Fátima simplesmente dizem que porque ela era filha do profeta. Então vocês admiram Fátima por ela ter sido filha do profeta. Claro que Fátima Zahra recebeu uma educação diferenciada, ela teve um vínculo totalmente diferenciado, mas as virtudes que Fátima Zahra salam alcançou durante sua vida não são totalmente ligadas pela herança, como eu disse, sanguínea que ela tinha. Porque temos na história das religiões, temos o profeta Noé, né, Nabi Nuh, que a paz de Deus esteja com ele, que tinha seu filho, que não seguiu o seu caminho. E era seu filho de sangue, seu filho de herança genética, filho que foi criado por ele, recebeu a educação dele. E quando houve o dilúvio e em que o profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, entrou na arca, ele disse a Deus Altíssimo, meu filho não entrou comigo, né? E Deus Altíssimo disse, Innahu laysa min ahluk. Isso significa que ele não é da sua família. O que quer dizer isso? Quer dizer que a família, a questão de ser da família dos profetas, de receber as virtudes dos profetas, não tem conexão sanguínea e sim conexão espiritual. E uma pessoa que comete pecados, ela simplesmente já não faz parte dessa descendência nobre, certo? É uma descendência muito mais espiritual, com uma educação espiritual, de questão de atitudes e de crença, né? E isso eu gostaria de ressaltar, porque a admiração que nós, muçulmanos, principalmente xiitas, né, temos pela saída Fátima Zahra, é porque não por ela ser simplesmente filha do profeta Muhammad, por ela ter sido esposa do Imam Ali, que a paz de Deus esteja com ele, e sim pelas atitudes que ela tinha durante a sua vida, pelas suas características de nobreza, pela sua paciência, pela sua devoção. Ela era conhecida como Abiha, que significa mãe de seu pai. A forma com que ela tratava o seu pai era uma forma diferenciada, uma característica que todas as meninas jovens deveriam se inspirar ao tratar os pais, ao lidar com os pais, principalmente pais com mais idade, e a forma com que ela educou os seus filhos, se dedicou à função de esposa com o Imam Ali, que a paz de Deus esteja com ele, e não só isso, ela também fazia reuniões com mulheres, ensinava, fazia o seu papel. Então, temos que ressaltar que suas características, nobrezas e tudo mais, fazem com que ela seja uma mulher virtuosa, a mulher que nós consideramos mais amada, a mulher do paraíso, a mulher que Deus Altíssimo escolheu para representar as mulheres da humanidade.